Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Você já parou para pensar que tipo de pessoa está na rua, que tipo de pessoa estão nos centros de acolhidas? É uma coisa interessante, porque no primeiro momento a gente pensa em pessoas dependentes químicas, em egressos, do presídio, em pessoas problemáticas. Será que é só isso? Eu vou contar algumas histórias para vocês para ajudar a refletir um pouco sobre isso. Teve um rapaz, ele chegou até o nosso serviço lá em Pinheiros, porque ele sofreu uma tentativa de assalto lá no metrô República. E as escadarias do metrô República, elas são muito altas, então ele rolou pela escada e caiu desacordado. Foi socorrido, levado para o hospital. Quando ele acordou no hospital, ele achava que o nome dele era Eduardo, mas ele não conseguia lembrar mais informações. Ele estava sem a mochila dele, sem documentos, se lembrava que ele costumava guardar dinheiro na meia do tênis, conferiu o dinheiro, estava lá. Então o que levaram foi a mochila. E foi um funcionário do metrô que socorreu. Ficou no hospital em observação porque bateu a cabeça, mas o fato de estar sem memória não era motivo para ficar internado, então deram alta para ele. E ele tinha na cabeça a ideia de que ele era músico, que ele era artista, que ele sabia tocar vários instrumentos, achava até que tinha uma banda. Então o que ele fez? Ele saiu do Hospital das Clínicas, onde ele estava, e começou a percorrer as casas de show ali do entorno. Chegou até Pinheiros. E na rua onde ficava o nosso serviço, tinham duas casas de show. Então ele foi andando e ele chegava na casa de show e falou assim: por acaso você me conhece? Você se lembra se eu já estive aqui? E é meio óbvio que as pessoas não lembravam. E aí, numa próxima da gente, a pessoa se interessou um pouco mais de entender a história e ele desabafou que ele estava perdido, ele não sabia para onde ir, ele não sabia o que fazer e não sabia nem quem que poderia ajudar. Então, a pessoa da casa de show indicou o nosso serviço e ele chegou lá na porta com essa história. Achava que era Eduardo, a gente fez uma busca com o nome de Eduardo e nada. Passaram-se uns dias e ele, muito angustiado, ele falou assim: eu lembro da letra de uma música inteira, mas eu não lembro o nome da minha mãe. E aí, contando esse caso na nossa rede, uma pessoa que tinha um contato com alguém da Rede Globo falou assim: eu vou ver se eles se interessam de fazer uma matéria com ele. A equipe foi até o serviço, conversou com a gente, conversou com ele e ele topou ir naquelas lojas de instrumento que tem ali nas imediações e fazer algumas gravações. E o instrumento que ele pegava, ele tocava e cantava. Cantou músicas do Legião, aliás, a banda preferida dele era a Legião Urbana. E depois de alguns dias, a reportagem foi ao ar, com o contato do nosso serviço, E foi muito interessante, porque acabou de passar no SPTV a reportagem, o telefone começou a tocar e apareceu o familiar dele. Conclusão da história: o nome dele não era Eduardo, não tinha nada de Eduardo. E a gente até fez a relação de como ele gostava muito do Legião, deve ter pensado na música Eduardo e Mônica relacionada e por isso achou que era Eduardo. E o que tinha acontecido? Ele fazia alguns serviços de montagem de shows, de palco, em outras cidades. Os pais moravam na região de Jundiapeba, se não me engano, lá perto de Mogi das Cruzes, e ele morava ali na República. Ele tinha ido até o pai dele, até uma moradia dos pais, que é bem retirado, tipo sítio, e avisou que ele ia fazer uma viagem longa por conta de um serviço que ele tinha arrumado. Avisou o porteiro do prédio dele que ele ia fazer essa viagem e saiu, mochila nas costas, com tudo que ele precisava para viajar. Primeiro percurso da viagem, que foi o metrô República, teve a tentativa de assalto, ele caiu e perdeu a memória. E o pai até achou que estava demorando muito aquela viagem. Foi até o prédio,
conversou com o porteiro falou, não, ele saiu para viagem e não retornou até agora. Então o pai nem buscou outros meios, não fez denúncia de pessoa desaparecida nem nada, porque achou que ele estava demorando na viagem. E ele ficou perdido em torno de 2 meses, entre a agressão que ele sofreu até a gente conseguir o contato com a família. Os familiares vieram na mesma noite, né? Os familiares vieram na mesma noite, levaram ele embora e depois de uma semana mais ou menos nos ligaram dizendo que ele não tinha recuperado totalmente a memória, eles estavam fazendo terapia, estavam olhando as fotos e devagarzinho ele estava lembrando, mas que nunca mais o pai ia deixar esse filho sair de perto dele. Então assim, um caso que poderia acontecer com qualquer um de nós. Se não tivesse o serviço da assistência, se ele não tivesse essa acolhida, sabe-se lá se essa memória iria voltar com o tempo ou não, e se ele não viraria um indigente na rua. Então esse é um dos casos. Se você está gostando dos nossos conteúdos, não esqueça de curtir, de compartilhar, de deixar o seu comentário. Se você só viu esse vídeo, tem mais lá, pode procurar. São vários vídeos diferentes para você acessar. Eu sou Alice, estou falando de relacionamentos sociais. Até a próxima. Fica difícil concentrar desse jeito.